Amém? Ontem o Betinho falou aqui um pouquinho. Ontem nós tivemos um tempo, não foi bem um evangelismo. A gente simplesmente, nós nos reunimos para adorar. Ele falou assim, vamos adorar, vamos queimar um pouquinho na praça, vamos lá. Cara, que maravilhoso. Fazia tempo que se ansiava por uma visitação assim, por um tempo desse, um tempo precioso de adoração. Simplesmente de nos reunir por um único propósito, adorar. Lá não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha evangelista, não tinha missionário, só tinha adoradores. E ali cada um que sentia falava, e o Senhor foi fazendo. E na hora que a gente foi ver, a gente parecia que a gente estava no monte, no meio da praça. Não ligamos para nada que estava à volta, se era carro de funk, se era cara passando fumando baseado, o que estava acontecendo, a gente nem se preocupou com isso. Parecia que nós estávamos no nosso monte, no nosso lugar, porque nós estávamos ali adorando. Foi extraordinário. E ali Deus começou a testificar algo que já estava colocando no meu coração. Esses dias as meninas dormiram na casa da minha mãe e passaram lá 5 dias, 6 dias na casa da minha mãe. E quando eu estava indo buscar elas lá em São Bernardo do Campo, uma viagem, quase perto da praia, mas um pouco você escorrega e você cai lá na praia. Mas uma bênção, eu fui buscar as minhas filhas e eu tive um momento de oração, um momento de intimidade com o Senhor ali. E eu comecei a clamar. E eu falei assim, Senhor, eu falei assim, me dá algo novo. Eu estava indo, eu estava chorando, amado. Faz 2 dias, amados, que eu começo a orar, eu só choro. Eu não sou chorão. Mas quando eu entro na presença do Senhor, quando Ele está, aí não tem um Felipe que aguenta. Não tem estrutura que aguenta. Aí eu desmancho. E eu no carro lá, chapando sozinho, cara. As lágrimas caindo. Eu falei, Senhor, eu quero algo mais. Eu falei, Senhor, eu quero viver algo que eu não vivi ainda. Eu falei assim, Senhor, eu quero viver algo extraordinário com o Senhor. E ali o Senhor falou assim, filho, mas qual foi a última vez que você me buscou de uma forma extraordinária? Para você viver, é necessário você buscar. E aquilo bateu no meu coração, eu falei assim, verdade, Senhor, começa por mim. O Senhor já fez tudo, mas começa comigo. O Senhor vai responder aquilo que, da forma como que eu buscar, é a maneira como o Senhor vai responder. Se eu buscar com fogo, com fervor, é com fervor. E ali eu cheguei e busquei as meninas, ok, estava voltando para casa, na Avenida dos Bandeirantes, eu parei para poder abastecer o carro, e havia uma mulher que abastece os carros, como é que chama, frentista, e ela chegou e na hora que ela foi para pedir o que ia fazer, na hora o Espírito Santo me tomou, eu fiz só uma pergunta para ela, eu falei assim, o que você está fazendo aqui? E aí ela olhou para mim assim, tipo assim, estou trabalhando, né, que pergunta. E ali o Espírito Santo tomou minha boca e falou assim, você está indo por um caminho, Deus está no outro, e você está indo no caminho contrário. Eu falei, você está fugindo de Deus. Eu falei, o Senhor não está contente. Eu falei assim, não há vida longe dele. Para de lutar. Ela abaixou o semblante e falou assim, você é o segundo que Deus manda para falar. Eu já entendi. E eu vou acatar o que Deus está falando. Eu já entendi o que Ele quer. A Manuzinha do lado, ela olhava para mim assim, sem entender nada. Estava no banco da frente. E ela sem entender nada, e quando a gente saiu do posto, ela falou assim, pai, como é que o senhor faz isso? O senhor não tem vergonha? E como é que o senhor sabe o que ela... Ela ficou naquele um papo de bêbado para delegado, né? Ninguém entende nada, e vai que vai, um fala alto, outro tem que dizer. E ela falou assim, papai, você não tem vergonha? Eu falei assim, filha, se eu falar que eu não tenho vergonha, eu estou mentindo. Embora eu seja extrovertido, dá vergonha. Só que o amor de Deus pela vida daquela mulher foi maior do que a minha vergonha. Na hora que eu vi, eu simplesmente amei. Falei assim, na hora que eu vi, eu estava falando. É assim na rua, é assim nos evangelismos. Isso foi na sexta noite, no mesmo sábado, fui no parque com elas, encontrei um rapaz ali, que mesma coisa. O coração começou a queimar, eu olhava para o rapaz, eu falava assim, eu falei, Senhor, eu não quero lutar com isso. Então vai. Só abordei, não sabia que Deus queria falar.
falei, irmão, Deus tem algo para você. Aí ele já regalou os olhos assim. Eu falei, esse é crente, esse daí eu estava esperando. Fica mais fácil quando a fé é mútua. E aí eu comecei a falar para o cara do amor de Deus. Eu falei que Deus ele tinha coisas maiores para ele poder viver. Que Deus ele queria tirar aquela tristeza do coração dele. E ele vira para mim e fala assim, moço, sabe o que é? Essa semana, eu e minha esposa, nós perdemos o nosso segundo filho. Nós estávamos de 4 meses. E houve o aborto. Ele é abatido, ele falou assim, a minha família toda é cristã. Mas eu não conseguia ouvir quem estava à minha volta. Mas eu precisava ouvir Deus. Então hoje pela manhã eu falei assim, Deus, por favor, manda alguém para falar comigo. Amados, aquilo ali me acendeu, me queimou de um jeito. Foi o que a Manuzinha falou assim, simplesmente vai, simplesmente faz, simplesmente ama. E a Manu, ela começou ali, ela começou a sentir a presença de Deus, ela começou a chorar, tremer. Ela assim, papai, estou sentindo algo diferente. Eu estou sentindo perto de Deus. Eu falei assim, é isso, filha. Esse é o amor. E Deus é amor. Você está sentindo Deus, filha. E ela vira para mim, sem mais, sem menos, e fala assim, pai, Deus ele se deixa ser encontrado por aqueles que o buscam. Tudo aquilo que ele estava falando para mim no carro, o recado foi bem claro. Você quer me encontrar? Me busca. Você quer viver algo novo? Busca. Você quer viver algo extraordinário? Seja você a mostrar a tua fé extraordinária. Tudo é dado conforme a fé. E ali chegamos ontem para adorar lá. Eu já queimando, porque eu entrei nessa busca. Falei, Deus, eu vou te buscar. Chamei uns para ir no monte e falei, vou passar a madruga lá no Morro do Sabola, vamos lá em São Roque. Vamos lá sexta-feira. Quero passar a madrugada no monte. Faz tempo que eu não faço essas loucuras. Aí a gente marca na sexta-feira, começa a chover. Eu falo, não é possível, velho. Tantos dias para chover na semana, vai chover logo no dia que a gente se programa para poder estar lá. Mas o monte é o meu quarto e o teu quarto. E aqui eu quero começar a palavra, só comecei a introduzir um pouquinho aqui. Só preparar um ambiente para ele. De fato, o que eu vou pregar, o que eu estou falando aqui, não tem nada meu. Eu não tenho nada para dar. Mas eu vou passar aquilo que eu tenho recebido dele. Aquilo que o Senhor tem para nós profeticamente como Ministério dos Jovens, como Igreja Casa Firme. Amém? Aleluia. Queria convidar vocês a abrir comigo em Mateus 11, 12. Amém? Abriram? Vamos lá. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Nós estamos falando do reino do Espírito, não do reino físico. Se no reino físico, para a gente poder receber algo, a gente tem o nosso esforço, tem o trabalho, tem tudo. O reino do Espírito, ele é muito mais ainda por esforço. Por isso depende daquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vivemos depende exclusivamente de mim e de você. O que você vive hoje é literalmente aquilo que você semeou. É aquilo que você lutou, aquilo qual você se dispôs a buscar, é o que você vive. Quanto mais você busca, mais você encontra. E aqui em Mateus, em Daniel, o que eu acho lindo, Daniel 10, ele fala que Daniel no 21º dia. Primeira coisa, Daniel ele se aplicou a buscar. Ele falou assim, eu entendi que nós estamos no cativeiro. Daniel ele estava na Babilônia com todo o povo. Ele estava tomado cativo, estava no cativeiro. Mas ele entendeu através, em Daniel 9, ele fala que ele entendeu de que o profeta havia profetizado de que Israel estaria cativo durante 70 anos. E Daniel ele começa a fazer as contas. E ele vê que aquele ano é o último ano. Eu entendi que nós já estamos vivendo 70 anos aqui. E que é tempo de nós sermos libertos. Daniel ele se aplica a orar, tem a primeira visão. Mas em Daniel 10, a palavra diz que Daniel, quando ele orava, ele suplicou, se humilhou. Mas enquanto ele orava, veio Gabriel. Gabriel se dispôs diante dele
o arcanjo, chegou diante dele e falou assim: Daniel, do dia que você aplicou o teu coração a buscar a Deus, o Senhor me enviou. Do dia que você começou a buscar. Amados, foram 21 dias. Ele jejuou durante 3 semanas. Durante 3 semanas, 3 vezes 7, 21. Durante 3 semanas ele orava. Primeiro dia, nada. Continuou orando. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. Ele perseverava em oração. Só que o anjo ele já veio no primeiro. Só não tinha chegado ainda. Às vezes nós começamos a buscar algo em Deus, a gerar algo em Deus. Na primeira semana a gente desiste. Fala, não sei se Deus me ouviu. Ora, 2 dias, no terceiro já está como o Tiago fala. Não seja como as ondas do mar, aquela que não vai, não vem, crê, uma hora não crê. Esses que são como, não vão receber nada porque não tem fé. É crendo contra a esperança. Deus ele nos leva, Deus ele nos encurrala, amados. Deus ele nos encurrala para nos forçar a viver por fé. Eu amo viver assim. Eu me vi nesses dias. Eu me vi no momento onde eu adentro por fé. Igual Israel, quando eu estava ali na frente do Mar Morto, saindo do Egito. Ele só tinha um lugar para poder viver, só tinha algo para poder acontecer. É o extraordinário de Deus. Moisés olha para trás com o povo, vê todo o Egito vindo atrás, com todo o seu exército. Ele olha para frente e vê o Mar Vermelho. Há momentos que Deus, quando quer nos impulsionar, quando chega esse tempo de viver, Deus ele nos impulsiona. Deus ele faz com que todas as coisas se converjam para nos fazer, a nos mover por fé. Deus ele é Espírito. E aqueles que o adoram, é necessário que o adorem em Espírito. Daniel ele entendeu o que ele buscava durante 21 dias. Daniel era um príncipe, gente. Mas ele não arredava o pé, ele não saía dali. E o que mais me chama a atenção é que no primeiro dia, Deus já tinha dado a resposta. A vitória foi dada no primeiro dia, mas demorou 21 dias para o anjo poder falar: seguinte, Deus já te ouviu, Deus já te respondeu, e tudo vai acontecer, porque agora está vindo Miguel para poder ajudar a guerrear. Porque há mais outros principados na volta. Os anjos, eles guerreavam pelos homens. Os anjos, eles guerreavam pelos homens. E Daniel ele fala assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das palavras é que eu vim. Está na sua Bíblia assim ou não? Ele veio por causa do quê? Das palavras de Daniel. Aquilo que nós oramos move céu e terra. Aquilo que nós declaramos move céu e terra. A nossa oração, ela move o céu, ela move terra. O anjo falou assim: não, calma aí. Pelas tuas palavras eu vim. Eu te vi quando você buscava. Eu ouvi a sua oração quando você clamava. Eu estava contigo quando você se humilhava para me buscar. A palavra diz em Hebreus 11, 13 e 14: ora, qual os anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Deus lhe dá ordem aos anjos a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui Deus me deu uma visão. Quando eu estava orando essa semana, antes do discipulado, eu estava orando, o Senhor me deu uma visão, Ele mostrava o terceiro céu, onde estava a glória de Deus. Deus mostrava o segundo céu, onde estavam os demônios caídos, principados, potestades, os anjos que não mais têm acesso à glória de Deus, mas que já foram expulsos deste lugar. E Deus me mostrava aqui embaixo a terra, onde nós estamos, nosso corpo físico está. Mas a palavra diz, começamos, o que é o homem para que lembre-te dele, o filho do homem para que o visite, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste e o colocaste sob domínio sobre todas as obras das suas mãos. Eu amo essa palavra, eu amo esse salmo, porque o Senhor Jesus, Ele veio lá do terceiro céu, a palavra, o verbo vivo de Deus, Ele colocou dentro de Maria, abaixo dos anjos, entregou toda a honra, toda a glória, todo o poder a Ele. E ali o Senhor me mostrava os três níveis
chama outros para cima, se tem, se não tem, só o Senhor sabe, não tivesse a revelação ainda. Mas tem um lugar onde está a glória, tem um lugar onde estão as trevas, e tem um lugar onde nós estamos. Embaixo de nós está o inferno. Para onde vão os demônios? E eu olhava onde estava a glória de Deus, eu vi uma mão que fazia assim, ó. Ela despejava algo extraordinário. E eu falava, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, é tudo o que vocês têm pedido. Todas as minhas promessas, eu estou liberando. Eu falei, glória. Eu falei, nós vamos viver isso agora. Eu falei, Senhor, quando vai começar? Ele falou assim, vai depender de quem buscar. Para a gente poder acessar o terceiro céu, nós temos que passar pelo segundo. Nós passamos abrindo os anjos amados, que o Senhor me mostrava a coisa mais linda. Os anjos que nos acompanham aqui para nos servir. E os anjos, não é este lugar a habitação deles, não é deste lugar a habitação dos santos anjos. Mas eles estão aqui para nos servir, para nos ajudar. Como foi com Daniel. Daniel, para eu passar da onde está a glória de Deus até você foram 21 dias. E você perseverou em oração. Eu estava motivado pelas tuas palavras. O Senhor me liberou para trazer essa resposta. Se nós somos inconstantes, muitas vezes o anjo está no meio do caminho. Ele fala, puxa, que pena. Eu estava quase chegando. O Senhor mostrava janelas espirituais abertas. Eu falo, Senhor, ele falou assim, filho, eu estou abrindo janelas sobre vocês. Quem aproveitar esse tempo de visitação, aproveitar o tempo das janelas espirituais, eles vão acessar e vão viver a plenitude das promessas que eu tenho dado para eles. Nós temos promessa como corpo, mas cada um aqui carrega promessas individuais. Eu tenho dons. Deus me deu dons com os quais eu herdei. Para mim foi nítido, desde quando me converti, batizado pelo Espírito Santo. Eu recebi um ouvido que vinha, mostrava o pastor Marcelo, já entendi. Há dons que eu recebi por herança, mas há dons que Deus me prometeu, eu, Felipe, para eu viver, a qual eu não vivo ainda. E diante de todas estas coisas, começou a me arder. Eu falei, Senhor, eu já entendi, o Senhor já liberou, mas para eu poder viver, não são mais os anjos que fazem. Se eu não clamar, os anjos não vêm. Se eu não clamar, os anjos não estão comigo. E se eu não clamar, eu não amarro demônios, principados e potestades, porque o Senhor nos colocou por domínio. O Senhor nos deu por autoridade. Nós estamos assentados em Cristo Jesus, acima de todo principado, todo governador. O Senhor nos deu autoridade para isso. Nós queremos viver muitas vezes as promessas fora do tempo. Sabe o que acontece? A gente se arrebenta. Nós nos arrebentamos quando queremos viver as promessas fora do tempo. Há tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes 3. Há tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo do céu. Há tempo para mim, há tempo para você, há tempo de ser gerado. O herdeiro, quando ainda de menor, tem o seu tutor até o tempo determinado pelo pai. Há um tempo liberado para a minha vida e pela sua vida. Há tempo de vivermos essa promessa, mas seguinte, vai viver quem está esperando nela, quem está gerando ela. Eu não sei qual é a sua promessa, eu sei qual é a minha. Eu não sei qual é a sua. E a minha, Deus começou a me encurralar. Deus começou a me encurralar de todos os lados. E Deus falou, eu senti o Espírito Santo falar para mim assim, ou você vive, ou você vive. Você não tem outra opção. A sua opção é clamar. Você quer viver isso? Eu quero. Você quer pagar o preço? Eu quero. Amados, para mim tem sido fácil passar as madrugadas. Eu vou revezando garrafa. Eu falo assim, deixa que hoje, até no meio da semana, mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte, deixa que eu fique essa madrugada com o Davi. Eu tenho o prazer de ficar com ele. Mas quando eu falo, vou ficar com ele, é porque a madrugada eu vou passar acordado. É durante ali, é de joelho que a gente traz. É no Espírito que a gente traz. Abram comigo em Gênesis 32, a partir do versos 22. Aleluia. Gênesis 32, a partir do 22. Levantou-se naquela mesma noite, está falando de Jacó. Tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs ao val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro.
Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ele lutava com um homem, até romper do dia. Vendo que este não podia ter com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-a junto da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-te, rogo, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, porquanto ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Amados, trazendo aqui a qual horário que Jacó foi atravessar? De noite. Responde assim comigo: na madrugada. Na madrugada, Jacó dispôs a esposa, as concubinas, servos, dispôs tudo. Ficou ele só para poder atravessar. Quando eu falo que a coisa da nossa vida é que Deus nos encurrala. As coisas me encurralando e eu sem entender nada. Jacó estava encurralado aqui. Jacó, essa é sua hora. Para você passar deste lugar, ou você passa com a sua bênção, que ela está disponível aqui, mas para você ter a sua bênção, você vai ter que lutar. Para você tomar a sua bênção, você vai ter que chamar, vai ter que puxar, passar a madrugada aqui, ó. Você não vai largar, Jacó, enquanto você não tiver a bênção. A tua hora de você receber a sua bênção é agora. Amados, a palavra fala, Paulo fala que é como uma corrida. É como uma corrida que a gente tem que dar tudo. Tem que dar tudo para chegar primeiro, porque só o que chegar em primeiro que vai receber o prêmio da corrida. Só quem chegar. Ou seja, é algo que você tem que dar tudo de si. Não é 99%, não é 99,9%, é tudo. Porque é tudo ou nada. Esse é o tempo. Há um tempo onde o Senhor está abrindo. Nós estamos debaixo de um tempo onde as janelas dos céus estão abertas. Onde é o tempo de nós buscarmos, de nós jejuarmos, de nós trazermos aquilo que Deus tem para nós. Desculpa, mas eu nunca vi na palavra, e nunca vi nenhum dos grandes homens de Deus viverem o que viveram, sem antes ter pagado um alto preço de busca, sem antes ter clamado e ter trazido do céu sem renúncia. Me mostra onde tem isso no Evangelho. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ou seja, aqui já está uma chave para nós. Fê, qual que é o período então que eu tenho que acessar esse lugar? Na madrugada. Até o romper do dia. Vai até o romper do dia. Buscando, clamando. Essa madrugada em casa foi uma luta. Eu falei assim, Deus. Eu falei assim, eu quero buscar a sua glória, mas só estou encontrando trevas. Eu começo a orar. Eu sinto até bafo nas minhas costas. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Mas para poder acessar lá, é necessário passar pelo segundo. Quando eu entro no lugar do Senhor, quando eu entro na minha intimidade, nós vamos direto onde Ele está. Ali é onde nós somos renovados, somos cheios. Ali é onde nós nos aquebrantamos. Mas para você trazer algo do céu, você vai ter que guerrear. Para você trazer algo da parte de Deus, você vai ter que buscar. E aqui Jacó quis pagar o preço. Mas quando ele tem esse encontro, a primeira coisa que Deus fala: estou mudando o teu nome. Você não é mais Jacó. O nome Jacó da origem hebraica significa aquele que segura o calcanhar. Nasceu puxando o calcanhar do irmão. Aquele que é o famoso invejoso. Aquele que quer o que o outro está vivendo. Quer a promessa do outro. Ou aquele que suplanta. Na Bíblia, a personagem Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Esaú, que deu origem a esse significado. Além disso, o nome também é associado à ideia de alguém que age com inteligência e supera os obstáculos, mas do jeito dele, não do jeito de Deus. Resumindo, Jacó, o usurpador. Esse era Jacó.
Ele enganou o irmão, enganou o pai, e ele foi enganado por Labão. Pagou um preço, sabe quanto? 21 anos. 7 mais 7 mais 7. Vai pegando os 21 dias aí que está na visão. Vai rasgando aí. Foram 21 anos sendo usurpado. Mas Deus olha para ele e fala assim, ó, agora você não é mais Jacó, você é Israel. Israel tem na origem hebraica significado aquele que luta com Deus. Ou Deus prevalece. Na Bíblia, o nome é dado a Jacó se lutar com um anjo, conforme relatos do livro de Gênesis. Além disso, o nome pode ser interpretado como príncipe de Deus, ou aquele que persevera com Deus. Jacó perseverou durante 21 anos, comendo um pão que o diabo amassou, mas ele não saiu dali sem a bênção. Sabe o que significa Vale de Jaboque? Jaboque significa esvaziar-se ou derramamento. Para que pudesse existir, para que ele pudesse ser cheio de Israel, para que houvesse um derramamento da bênção sobre de Israel nele, era necessário que não houvesse mais Jacó nele. Amados, nosso Vale de Jaboque ele é espiritual. Está aqui o tema. Nosso Vale de Jacó é espiritual, onde nós temos que atravessar espiritualmente este vale, espiritualmente falando. Mas para a gente passar para o lado de lá, é necessário que não haja mais o Felipe, que não haja mais o Edu, que não haja mais o Vitão, que não haja mais a Camila, mas que haja o Senhor em nós. Deus só vai poder ser algo na nossa vida quando Ele desconstruir aquilo que nós construímos. Deus ele não quer aquilo que nós construímos com as nossas mãos. Ele quer aquilo que Ele construiu com a mão dEle, aquilo que Ele construiu com a palavra dEle. A bênção ela vem na força, é no meio da madrugada. Aí Deus ele te muda o nome. Deus ele pega um Saulo no encontro, no Peniel que ele tem, no Vale de Jaboque dele, ele indo perseguir o povo cristão, queimando, matando. Aí ele tem um encontro com o Senhor. Ele fica cego durante 3 dias. Não come, não bebe. Mas até o momento que o Senhor chega para ele e fala assim, estou mudando o teu chamado. Eu estou mudando porque agora estou desconstruindo o que era Saulo em você. Estou construindo um Paulo. Aquele que matava agora vai aprender como que se importa ser perseguido em meu nome. Como é glorioso ser perseguido pelo meu nome. Você gosta de perseguir? Você vai ser perseguido. Um encontro. Quem mais? Simão. Simão, diante dessa revelação que você teve, porque não veio do homem, não veio, mas ela veio de Deus. Essa revelação que você teve veio do Senhor. Esse encontro que você teve com Deus, Simão, está mudando o teu nome. Porque agora você não é mais Simão, não é mais Cefas. Agora você é Petros, você é Pedro. Agora você não é mais um pescador de peixe, Simão. Agora você é Pedro, pescador de homens. Existe o nosso caminho, existe o caminho de Deus. Nós precisamos passar por este encontro. Nós precisamos passar por este lugar. Nós precisamos deixar Deus nos desconstruir. Deixa Deus desconstruir tudo que a gente construiu. Você construiu uma reputação, deixa Deus destruir. Você reconstruiu uma fortaleza, bens materiais, deixa Deus desconstruir. Você construiu um sonho, uma expectativa, deixa Deus desconstruir. Deus pega Abraão, mas no momento que ele tem um encontro com Deus, você não é mais Abrão. Agora eu estou mudando você, Abrão, porque agora você é Abraão. Você agora é pai de nações. Eu estou startando o teu ministério, Abraão. Para nós termos o start de Deus sobre as nossas vidas, amado, ministerialmente falando, pessoalmente falando, é necessário a gente ter esse Peniel com Deus. É necessário esse tempo de busca incessante. É esse tempo de clamor. Mas isso,
Amados, não é para qualquer um. Você perseverar, buscar, não importa quanto tempo demore, não é para qualquer um. Não é qualquer um que se deixa ser desconstruído. Não é qualquer um que entra na fornalha e fala assim, eu vou entrar na fornalha. Eu quero estar dentro da fornalha. Se Deus ele me livrar, Ele é Deus. Se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Ontem eu compartilhei até uma frase que eu ouvi. Dizem que é do William Seymour, do Avivamento da Rua Azusa. Que ele fala assim, só se importa com a fornalha aquele que não tem fogo. Porque aqueles que estão queimando não se importam com a fornalha. Amado, se você estiver quente, se você estiver queimando no Espírito, se você estiver queimando por Deus, não importa o que vem pela frente, tudo é fácil, tudo é dado como perda. Quando você já entregou tudo, você já perdeu tudo, mas você ganhou tudo. Aquele que quer achar a sua vida, que quiser a sua vida, esse perder lá, mas aquele que perde, esse ganha lá. Aleluia. Estão comigo aqui? Nosso Peniel é nas madrugadas, amado. Até Josué teve o nome mudado. O nome de Josué era Oséias. O nome de Josué era Oséias. Mas sabe quem era Oséias? Aquele que ficava olhando Moisés entrar na presença de Deus, ver a nuvem descendo. Acompanhava Moisés, aquele que tinha fome, que tinha sede. Mas chega um momento em que Deus fala assim, é o tempo de eu levantar ele. Então Deus ele instrui Moisés para mudar o nome de Oséias para Josué. Quem vai fazer o povo entrar na terra da promessa é Josué. É aquele que aprendeu te vendo, Moisés. Te vendo, entrando na minha presença, se movendo diante de mim. Josué ele não teve um pai que ensinou. Moisés não falava para ele tudo o que fazer, como fazer, o que agradar. Mas ele aprendeu vendo. Ele aprendeu porque ele tinha sede, tinha fome. Ele falou assim, se é este lugar que Deus manifesta a glória dele, é diante deste lugar que eu quero estar. A arca ela foi levada para a casa de Abinadab e ficou 20 anos e nada aconteceu. Mas durante 3 meses que ficou na casa de Obed-edom, tudo foi abençoado. Tudo depende de quem está com sede, de quem quer. Quem quer fogo? Quem é que está com fome aí? Quem é que está com sede? Quem é que está louco? Como o Betinho começou aqui abrindo, quem é que está apaixonado? Quem é aquele que não sabe mais o que fazer para chamar atenção? Quando a gente está apaixonado pela nossa amada, a gente faz de tudo para chamar atenção, para agradar. Por nosso Senhor. Como nós temos expressado o nosso amor por Ele. Como nós temos expressado a nossa sede. Eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu falo, Senhor, o Senhor já me mudou minha vida. O Senhor já mudou tudo que está à minha volta. Já mudou minha história, já me deu uma salvação. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Essa sede ela tem que ser insaciável dentro de nós. Ela tem que ser insaciável. Se ela não está insaciável, porque nós estamos amando pouco. O Pentecostes ele veio debaixo de muita oração. Para a gente poder, então entendemos que para a gente poder passar no nosso Peniel espiritual, para atravessar o vale de Jaboque, é espiritual, que nós temos que viver, não é físico, mas ele é espiritual, é entre céus e terceiros céus, nós temos que atravessar, aonde vai custar toda a nossa carnalidade. Deus ele é espírito, vai custar tudo aquilo que é você. A qual preço nós estamos dispostos a pagar? E aí, jovem rico, você tem coragem de deixar tudo que você adquiriu, toda a sua herança física para andar comigo? E ter um trono? Essa é a hora.
Amados, eu fazia oração que eu não tinha dimensão da oração que eu fazia. Eu falo assim, Deus, eu quero viver por fé. Eu só vou poder te conhecer se eu andar em fé. E quanto mais eu orava, mais as coisas intensificavam e as coisas diante dos nossos olhos, do chão físico saía. A gente simplesmente anda em fé. Eu não sei como vai ser o mês seguinte, não vai ser como eu sei o dia seguinte. Mas de uma coisa eu sei, aquele que me suportou até aqui, vai ser que ele vai continuar me suportando amanhã. Porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou para mim, filho, eu estou contigo, vem, sai daí, Pedrão, vem comigo. Anda na água. Anda naquilo que para você é incerteza, mas que a tua fé testifica. É por fé. Se nós não agimos por fé, nós não vamos receber nada. Não se iluda. O reino, ele é espírito. Nós só vamos viver aquilo que for espírito, aquilo que nós adquirimos no espírito. Como está escrito em João, nada um homem pode receber sem que antes lhe seja dado pelos céus, pelo meu Pai que está nos céus. Herodes, essa autoridade que você está aí, não é tua. Você só tem ela porque o Pai deu. Todos nós que estamos aqui, nós não escolhemos andar por essa terra. Se você está andando pelo Espírito, que Deus te governe. Deus, Ele tem muito mais para você viver, mais do que você mesmo quer viver. Deus começou a me encurralar. Estou tendo meu Peniel com Deus. Estou gastando minhas madrugadas aqui. No tempo que a gente teve lá no Ska Clube lá que a gente teve, eu fui querer brincar de jogar de futebol, fui dar um chute lá, estendi o músculo da coxa. Até hoje eu não consigo jogar futebol. A última vez que eu fui, quase fui linchado, arrancado, porque eu não conseguia chutar a bola. Por quê? Porque me dói a coxa. Amém, natural. Aí eu vou brincar com a minha cachorra. Eu tenho uma Border Collie. A bateria dela é infinita. Não acaba nunca. Melhor que Asus. Melhor que Xiaomi. Não acaba nunca, velho. Ela tem um power bank depois. E eu fui jogar um ossinho para ela. Ela me trouxe um tronco de árvore. Achou na rua lá um tronco de árvore e veio. Eu catei e taquei o tronco. Ela trouxe. Taquei de novo. E ela saiu correndo atrás. Na hora que quicou, voltou. Passou dela. Ela deu uma derrapada. Tum! Adivinha? Rompeu a coisinha da coxa. Aí ela volta em 3 patas. Eu falei, puxa, agora eu e você, Luna. Eu falei, Luna, eu e você. E o Senhor falou assim, filho, você não está entendendo? Você não está entendendo que chegou o tempo onde você vai ter que ter o teu Peniel comigo. Ou eu firo a tua coxa e você sai com bênção. Ou você vai continuar clamando e vivendo aquilo que é do teu braço. Você não está vendo que eu estou fechando as circunstâncias, filho? Cara, por mais incrível que eu fui orar pelo presbítero Bruno, aniversário dele, Deus colocou as mesmas palavras na minha boca para orar por ele. É o tempo onde Deus Ele quer liberar algo sobre as nossas vidas. Não importa se você está aqui há 20 anos, desde quando fundou a Casa Firme, ou se você está aqui há 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 semana, como a irmã aqui, Ele falou que não é mais visitante porque ela já é a 2ª semana. É o 2º dia. É o 2º dia, 2º culto dela. Não importa. Porque as janelas dos céus estão abertas para todos. Para todo aquele que quer pagar o preço para buscar. Pentecostes, o Senhor falou assim, em Atos 1,14, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com todos os irmãos deles. Amados, Pentecostes, o Espírito Santo falou assim, eu vou descer, eu vou vir com o meu poder, vou vir com a minha capacitação, tudo aquilo que eu prometi, os céus vão se romper, eu vou descer, vou achar um lugar para habitar. Sabe por que aconteceu? Havia um tempo específico. Havia o tempo estabelecido que era o dia de Pentecostes. Chegou no dia,
os nossos pecados já haviam sido perdoados pelo sangue do Cordeiro. Nós já estávamos santificados para poder receber o Espírito Santo. Aqueles que creram em seu nome já estavam justificados, batizados e justificados pela fé. Então chega o dia exato. Amados, o Senhor não morreu em qualquer dia. Ele cumpriu uma data estabelecida por Deus. Ele morreu no dia da Páscoa. Ele foi o Cordeiro dado em favor dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, nos remir. Ele não ressuscitou em qualquer dia. Ele ressuscitou no dia das primícias, porque Ele é o primeiro dentre todos. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro a ser ressuscitado e nós seremos junto com Ele. Pentecostes não veio em qualquer dia. O Espírito Santo não desceu em qualquer dia. Ele desceu no dia de Pentecostes. Mas era necessário que houvesse ali um povo unânime, buscando em oração. Se não tivesse um povo despertado para o tempo que as janelas estavam abertas, eles não estavam ali. Se eles não estivessem orando no dia de Pentecostes e começassem a orar no dia seguinte, o Espírito Santo desceria no dia seguinte? Não. Porque era necessário se cumprir as festas. É necessário se cumprir as datas estabelecidas por Deus. Sabe quando que ia acontecer? Só no ano seguinte. Só daqui agora no próximo, só vai poder se cumprir no próximo Pentecoste. Está vendo quando a gente perde uma janela dos céus? Nos custa muito. Há uma janela aberta aqui. Há um tempo estabelecido por Deus aqui. Estou falando profeticamente, eu vi. Vê, você é louco, eu sou louco. E eu creio nisso. Eu me movo por isso. Eu só estou aqui hoje porque eu me movo por isso. Porque eu sou louco. Eu escolhi ser louco. E Deus ama os loucos. Em 1906 havia um homem chamado William Seymour. Filho de escravo. Um louco. Ele era apaixonado por Deus, e ele lia a Bíblia, e ele falava assim, como que é? Mas por que nós não estamos vivendo aquilo que foi estabelecido em Atos? Se o Espírito Santo ainda pode habitar em nós, por que nós não vivemos a plenitude de Atos 2 da igreja primitiva? Por que os cegos não veem, os surdos não ouvem, os coxos não saltam? Por que os enfermos não são curados? Por que aqueles que estão possessos não são libertos? Havia essa indignação no coração de William Seymour. E aí ele ouviu que havia, em tal lugar, havia um grupo de pessoas, e que havia um homem falando de que estaria para vir um mover do Espírito Santo, onde as pessoas seriam batizadas e falariam em línguas. Ele não mediu esforço e saiu correndo atrás. Mas ele era negro, filho de escravo. E quando ele entrou na salinha, não deixaram ele entrar para ouvir aquilo que estava sendo ministrado. Mas ele não se importou com isso. Para ele essa humilhação não foi barreira. Ele ficava de trás da porta para ouvir o que estava sendo pregado. Porque essa era a sede dele. Essa era a sede dele de viver. Em 1930, há um outro homem chamado William Branham, não sei nem como que fala, mas é isso aí. Mas um cara extraordinário. Mas só para concluir, William Seymour, ele ouviu, até o momento que ele decidiu orar. E ali ele começou a sentir um chamado, vai para a Califórnia, vai para tal lugar, e ele foi. E ele descobriu que tinha um grupinho em oração. Estou sabendo que tem um povo se reunindo para orar, eu vou estar junto. Tem uma galera indo lá na praça se reunir para orar, para adorar a Deus no meio do caos. Vamos lá, meu. É no meio do funk mesmo. É no meio das trevas que Deus nos chamou para ser luz. Vamos lá. Fiquei sabendo que tem uma galera se reunindo lá na casa do Cezão de sexta-feira. Eu vou lá. É lá que está queimando, é lá que tem fogo. É lá que eu quero estar, eu quero ouvir, eu quero viver. Se tem algo para acontecer, onde for que aconteça, eu quero estar presente. É de quarta-feira aqui nos discipulados, o meu, do presbítero Marcelo. É lá que está, é lá que eu quero estar. Eu preciso viver.
Aí ele começa a orar, um grupinho de oração. Na biografia fala que eles se juntaram lá ao monte. E ele tinha um banquinho lá de madeira, um caixote de madeira. Não era um banquinho, era um caixote. Ele passava horas orando. Horas. Horas. E a presença de Deus começou a invadir aquele lugar. Eram horas. E chegava outro dia, eles continuavam horas. Em oração, busca, joelho no chão, clamando: Senhor, tua palavra não mente. Eu quero viver, Senhor. Eles passavam horas se desconstruindo. Eles passavam horas se desconstruindo. Chegou um momento que a glória era tanto, que as pessoas começaram a ser curadas. O surdo começava a gritar: é! Quem era cego começava a gritar: eu estou vendo! Sabe o que eles faziam? Nada. Eles continuavam ajoelhados de oração. Amados, foi um romper. O avivamento da Rua Azusa, está aí a história para todos nós. Mas precisou um homem convicto do seu chamado, cheio de fé, e fala: eu vou ter esse Peniel. Eu vou buscar até chegar. Daniel foi 21 dias, a resposta. Mas depois o reino, literalmente, o Senhor levantou para poder, o rei, para poder libertar o povo. A resposta veio. Em 1930, tem um cara pregando chamado William Branham. Esse cara tinha a mesma convicção. Senhor, por que eu não vivo? Por que eu não estou vivendo como em Atos 2? Por que eu oro pelos enfermos e eles não são curados? Por que eu imponho as mãos sobre aqueles que estão possessos e não são libertos? Senhor, está acontecendo. Eu não aceito isso. A tua palavra diz que isso é real. Se ela é real, eu sou seu filho, eu sou batizado, se eu estou clamando, se eu estou buscando, se você está vendo transformação de vida em mim, por que eu não estou vivendo? Os mesmos questionamentos que William Branham fazia, que o Seymour fez. Uma indignação. Se a palavra de Deus é verdadeira, por que nós não estamos vivendo? A biografia dele fala que naquela época centes era muito dinheiro nos Estados Unidos, e ele tinha alguns centes, lá deu para a esposa e falou para ela assim: manuseie bem. Ela olhou para ele e falou assim: como assim? Porque é tudo que nós temos. Eu estou saindo para orar, e eu só vou sair de lá quando Deus me visitar. Me joguei. Senhor, o negócio é o seguinte: se o Senhor não falar comigo agora, se o Senhor não se revelar a mim agora, eu vou morrer de fome, e possivelmente a minha família. Mas eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me visitar. Está aí um louco, disposto a tudo para encontrá-lo. E às vezes a gente não aguenta 3 louvores. Às vezes a gente não consegue entrar no nosso quartinho da oração, porque a série está mais legal. Às vezes a gente não consegue estar no discipulado. Estou desanimado, filho. Não consigo estar junto. Estou cansado, estou trabalhando muito. A palavra da biografia de William Branham fala que, não sei em qual dia que foi, mas não foi no primeiro. Ele abre os olhos e tem um anjo junto com ele. E o anjo fala assim: eu estou dando os mesmos dons que eu dei para Moisés. E vou te dar um dom que o seu Senhor carregava, que era discernir os pensamentos e a vontade do coração. Muitos vão tentar te enganar. Ele chega em casa, a mulher não está entendendo nada, fala: chegou, que bom, né? Que bom que você chegou. Então quer dizer que Deus falou tudo para ela o que Deus tinha feito. Ele começa a ministrar, ele é chamado para pregar em alguns lugares, pequenas reuniões, e onde ele entra, as pessoas são curadas. As pessoas eram curadas, libertas. Era gente de cadeira de roda entrando e saindo andando. A história desse cara é linda, gente. Até o último dia da vida dele, ele pregando em muitas nações, avivando muitos lugares.
E aí ele sofre um acidente. Indo pregar no México, vê um carro, bate de frente. Ele, a família, a esposa, tudo dentro do carro. E os outros filhos do carro de trás. O carro capota. A esposa dele acaba falecendo e ele muito ferido. O filho vem correndo para ele e fala assim: pai, nós sabemos que o anjo que Deus determinou para andar contigo está aqui. Ora, usa o dom que Deus te deu. Ele simplesmente colocou a mão sobre a esposa que estava morta. Ela ressuscitou. E aí o filho falou assim: agora ora por você, pai. Ele falou: não, filho. Ele falou assim: como assim, pai? O senhor não vai resistir. Não vai chegar ajuda a tempo. Ele falou assim: não posso. Porque esse dom que Deus me deu não é para mim. Eu não posso usar para mim. Foi assim que esse grande homem de Deus morreu. Quando nós estamos preocupados de buscar somente para nós, há homens que não usurpam a glória que tem nas mãos para glorificar Cristo. No meio de um culto desse aqui, em 1950, tem um menino, um homem, chamado T.L. Osborne. Cristão de berço, ouvia a palavra. Mas ele era inconformado porque ele não vivia Atos 2. Inconformado, falou: Deus, essa palavra é real. Por que eu não vivo? Ele falou assim: não, esse negócio vai acontecer. Foi na força do braço. Falou: eu vou me jogar. Cheio do Espírito Santo. Mas não habilitado ainda em poder. Vai lá para a Índia com a esposa. Chega lá, uma confusão de deuses. Bruxos levantando no alto. Invocações de pessoas se transformando em cobra. Ele falou assim: meu Deus. E ele pregava e nada acontecia. Aquilo trouxe uma indignação para ele. Ele voltou para os Estados Unidos. E aí ele acabou indo aonde? Numa tenda de curas e milagres do William Branham. E aí ele via os homens, William Branham pregando, as pessoas sendo curadas. Os paralíticos sendo curados. Aquilo acendeu algo dentro dele. Que falou: eu não estou louco. Deus, se o Senhor pode usar esse homem, o Senhor também pode me usar. Qual de nós aqui nunca fez essa pergunta? Por que eu não estou vivendo Atos 2 ainda? Um dia, quando eu terminei de ler o livro Heróis da Fé, eu peguei o pastor Marcelo dentro da salinha, na casa do pastor Fred. Eu falei: pastor, estou em conflito. Porque ao mesmo tempo que tudo isso é tão real, para mim não é real. Se Deus deu, não deveria ser fácil viver isso? E o pastor simplesmente falou assim: filho, há tempo para todas as coisas. Mas além do tempo, há a busca, a entrega. Eu lembro, depois de não muitos dias, quem entrou nessa fase foi o Tim. Olha o Tim aí. Inconformado. Tem algo de errado. Amado, é impossível você conhecer a palavra, você ser cheio do Espírito Santo e não se conformar de não estar vivendo Atos 2. Então T.L. Osborne entrou no quartinho dele e falou: não vou sair. Não vou sair até viver isso. Tem que rasgar céu, eu vou rasgar céu. Tem que ser louco, eu vou ser louco. Tem que pagar o preço, eu vou pagar o preço. T.L. Osborne passava os dias orando: não vou sair daqui enquanto não acontecer. Até o momento que ele abre os olhos, quem está dentro do quarto dele é o próprio Senhor Jesus.
Ah, amados, quando ele entrou nesse encontro, ele desceu pelas escadas, a esposa dele olhou, ela falou assim: seus olhos estão brilhando, você está brilhando. Ele começa a falar, começa em pequenas reuniões. Primeira reunião, as pessoas são curadas. Segunda reunião, todos são curados. E aí começa a aumentar o ministério de T.L. Osborne. Tem um vídeo que eu amo, nosso apóstolo, quando ele era diácono. T.L. Osborne veio para o Brasil. O T.L. Osborne está pregando, ele vai tirar o terno dele. Aí mostra o apóstolo ele entrando. Pegou o terno dele, mas o apóstolo nunca todo saiu carregando o terno. O apóstolo vestiu. Até o T.L. Osborne fala assim: esse cara é ousado. Esse é o pai da nossa casa. O apóstolo outro dia falou de púlpito. Ele estava no monte clamando. Na hora que ele olha, quem está diante dele, carne e osso, corpo glorificado, mas em carne e osso, como eu e você, vem o Senhor Jesus. Isso faz um apostolado. Essa é a nossa herança, é a nossa identidade. Ele viveu isso, sabe como? De campanha de 40 dias de monte, jejum e oração. Sabe por que ele viveu o que viveu? Porque ele resolveu pagar o preço. Todos eles tinham algo igual. Todos eles criam no poder de Deus. Todos eram inconformados em não viver e não manifestar essa glória de Deus. E todos pagaram um alto preço de oração, de busca, de jejum, de clamor, até rasgar os céus. A minha pergunta é: quem está disposto? Quem quer viver isso? Isso é para quem quer. Aquele que vai construir algo que calcule o preço para não parar no meio do caminho. Aquilo que nós começamos, que nós conseguimos ir até o fim, porque melhor é o fim do que o começo. Jeremias 29, 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Todo aquele que busca, encontra. Quer viver? Deus está nos chamando para viver algo mais. Estou chegando no final da palavra, tá? Quem quer viver, vai viver. Aqueles que têm maiores profundidades com Deus são aqueles que tiveram maiores entregas. A palavra diz que Enoque andou com Deus e já não era. Já não era. Não existia mais o cara. A ponto de Deus o tomar para si. Na hora que não tiver mais eu e você. O Senhor mostrava ontem um fogo sendo reacendido em nosso meio. E aí o Senhor falou assim: filho, eu quero soprar, eu quero arder essa chama de novo. A chama daqueles que buscavam, passavam madrugadas buscando, adorando. Aqueles que faziam vigílias e mais vigílias. Aqueles que suplicavam e faziam tudo, passavam dias e dias de jejum. Só para ter minha presença. Eu estou acendendo este fogo de novo. Eu estou enviando os meus anjos. Eu estou enviando os meus anjos. Porque o Senhor disse que faz os seus ministros como fogo e dos teus anjos como vento.
Eu estou enviando anjos para soprar esse fogo, para poder aumentar essa chama. A chama daqueles que estão com fome, com sede. Aleluia. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Não é para quem é normal, gente. Não é para quem é normal. É para quem quer. É para quem não está de olho nas coisas dessa terra. É aquele que não se satisfaz com as coisas dessa vida. Há um desespero dentro de mim. Deus está acendendo essa chama dentro de mim. Há esse desespero de encontrá-lo. De voltar ao primeiro amor. Eu lembro que na minha conversão, eu me trancava no quarto e falava, Rafa, eu vou passar o dia inteiro aqui hoje. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Vai fazer a comida e deixava na porta. Mas são dias como esse que a chama aumenta. É impossível não sentir a presença dele. É impossível você não sentir esse amor. Obrigado, Senhor. Se o louvor quiser subindo, vou ler o último versículo. Deixa ele te achar. Eu estava ouvindo as histórias desses homens aqui ontem. Estava com o funcionário no carro. E ouvindo. Começou a me moer por dentro aqui algo. A chama dele começou a arder dentro de mim. E começou a me doer. As lágrimas desciam pelo canto do olho aqui, eu segurando o funcionário do lado. As lágrimas desciam, ele só olhando assim, meu Deus, está acontecendo, cara. Não falou um ar. Na hora que eu deixei ele, que eu virei a esquina, eu uivava. Eu uivava. Aquele que encontra a pedra de mais precioso valor, entrega tudo. Sabe o que é mais lindo em João 4, da mulher samaritana? Que a sede dela atraiu Jesus. A sede da mulher samaritana atraiu o Senhor. Em João 4, do 1 ao 5. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus era que mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judeia e foi para outra vez para a Galileia. Ele está seguindo o chamado deles. Vocês me testemunham em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas no primeiro instante eu vim para o meu povo de Israel. Então ele estava ali na Galileia dos galileus. O povo que cria. Ele sentia que tinha uma mulher ali. Ele falou, e a palavra diz, logo em seguida, e era ali necessário passar por Samaria. Os discípulos não entenderam nada. Senhor, o que nós vamos fazer em Samaria? O povo de lá não ama a gente não. O povo de lá não é muito, entendeu? Tem uma rixa aí, o negócio não bate. Mas era necessário, sabe por quê? Porque havia uma mulher tirando água do poço,
que ela falava assim: quando o Cristo vier, quando o Messias vier, Ele nos anunciará as verdadeiras coisas. Ela tinha uma certeza, ela tinha uma sede de que o Senhor, quando viesse, ia se manifestar a ela. A diferença dela para os outros é que ela tinha sede. Se você pedir a mim, eu dar-te água, e de dentro de você vai fluir rios de águas vivas. Amado, você pode estar onde você estiver, qualquer lugar que você estiver, se você tiver fé, se você tiver uma sede, se você estiver queimando, Ele vai te encontrar. Onde há alguém com sede por Ele, Ele sempre vai saciar. Se tem alguém em fome por Ele, o Senhor nunca dispensou a multidão, Ele nunca despediu ninguém de barriga vazia. Eu não posso despedir esse povo. Amados, é tempo de nós termos esse peniel com Deus. É tempo de a gente lutar conosco mesmo, com nós mesmos. É tempo da gente lutar com o reino do Espírito, para a gente poder acessar algo que o nosso Pai já determinou sobre as nossas vidas. Mas para isso é necessário, são madrugadas e madrugadas de oração. Eu não sei se você está com esse fogo dentro de você ainda, mas o Senhor me falou que hoje Ele ia enviar os anjos dEle para soprar esse fogo, para que essa chama aumente dentro de nós. Se você não está desesperado ainda, meu amado, hoje é o dia de você se jogar. Hoje é o dia. Se você não está queimando, se você não está com sede, esse é o dia de você falar assim: Senhor, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar porque eu quero. Nada mais nessa vida me vale mais a pena. Aí eu chego aqui, o presbítero Bruno fala: Fê, eu estava vindo para cá, eu tive uma visão. Eu vi uma luz aqui no meio, na frente do púlpito, uma luz. A brasa está acesa. Quem quiser se ajuntar a essa brasa aqui, é hoje. Fê, eu não estou conseguindo buscar, eu não estou conseguindo me humilhar. É hoje. Fê, eu não estou tendo força. É desistir. Eu estou indo igual na marola, pegando jacaré nas ondas. Não estou conseguindo surfar, cara.